Neste instante, eu estou dando abertura no programa O Poder da Palavra e para esse programa, nesse dia de hoje, eu vou usar uma ilustração de uma pessoa, essas pessoas que andam buscando ouro para todo lado no nosso país. Em 1938, Joaquim era uma dessas pessoas e ele começou a procurar o ouro, e quando ele estava coando assim na peneira, ele achou uma pedra de muito valor, mas muito valor mesmo. Aí ele pensou que aquela pedra podia ser roubada dele, escondeu ela no mato. Escondeu ela no mato e, passando o tempo, ele resolveu vender aquela pedra. Eles, naquela ocasião, pôs o nome da pedra, a Pedra do Getúlio Vargas. Então, ele resolveu vender a pedra e comprou uma fazenda muito grande. Com o dinheiro da pedra, ele comprou uma fazenda, com o gado, com tudo, porteira fechada. E comprou uma casa, uma oficina, onde vende peça para os carros, arrumar os carros. Então ele ficou rico, ele ficou muito rico. Como todo tempo que a pessoa fica rico, ele arranja muito amigo. E Joaquim arranjou muito amigo. Mas ele não sabia fazer nada, porque ele era muito pobre quando ele achou a pedra. Então o que aconteceu? Foi que ele começou a avalizar as coisas para os outros e cada vez vinha mais gente, rico, mas para chupar o sangue dele. Então ele perdeu tudo que tinha. Aí, no final, quando ele viu que estava tudo perdido mesmo, ele breganhou a fazenda num outro ranchinho, um outro sítiozinho, para tirar dinheiro para pagar as dívidas que puseram nas costas dele. E ele perdeu, acabou de perder tudo que tinha. Passado 32 anos, ele foi no Rio de Janeiro. Chegando lá, eles convidaram ele para assistir um culto na igreja. Mas ele tinha pensado assim: eu perdi uma pedra de muito valor. Quem sabe um dia eu possa achar uma outra pedra até de mais valor do que esta. Então, ele foi pensando assim. Quando aquele pastor convidou ele para assistir o culto, ele entrou na igreja e o pastor pregou baseado no diamante eterno. É o diamante eterno. Ele ficou olhando o pastor pregar sobre aquilo e recordando o que tinha passado com ele há 32 anos atrás. Então o que aconteceu foi que, na hora que o pastor fez o apelo, ele levantou a mão e foi à frente e foi batizado. E aí ele pensou, e eu pensei naquela ocasião que acharia uma pedra melhor do que aquela, e achei mesmo. Achei a pedra que Jesus me deu, a minha salvação. Muito mais rico do que aquela pedra que eu achei dentro da peneira lá quando eu estava trabalhando no ouro. Então, meu prezado ouvinte, ele achou que ela aceitou a pedra que o pastor pregou sobre ela e foi um grande homem para pregar o evangelho, para conduzir o evangelho. Então eu estou dando abertura no programa contando isso para vocês, porque existe muita coisa que alguém faz que parece com aquilo que Deus nos mandou fazer. Então eu escolhi um texto na Bíblia,
em Lucas capítulo 10, do versículo 25 para frente, o texto fala sobre um doutor da lei. Um doutor da lei. Esse doutor da lei quis experimentar Jesus. Ele chegou para Jesus e falou: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou assim: como é que você lê na lei? Ele era um doutor da lei, copiador da lei. Como é que você lê? Aí ele contou direitinho. Amarás a Deus sobre todas as coisas e aceitando Ele como Salvador da nossa alma e buscando força para crescermos na vida espiritual. E ele respondeu direitinho a Jesus que ele fazia tudo aquilo que Jesus perguntou a ele: como que você lê, por exemplo, a lei que você mesmo escreve? Aí ele contou, né? Quando ele contou, Jesus falou assim: respondeste muito bem, corajosamente. Você falou tudo o que eu precisava ouvir. Então vai agora e faz da mesma maneira daquele homem que você diz que ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas, as forças, sobre toda a força, sobre todo o amor, sobre todo o poder, e amar ao próximo como a si mesmo. Vai e faz o mesmo. Então, meu prezado ouvinte, esse homem, ele saiu para experimentar Jesus, e Jesus pegou e falou assim com ele. Aí ele, querendo justificar, falou assim: mas quem é o meu próximo? Olha bem, um doutor, copiador da lei, não sabia quem era o próximo dele? Quem é o meu próximo, Jesus? Aí Jesus falou: disse um homem de Jerusalém para Jericó, e ele desceu e foi pego pelos salteadores, e eles feriram, bateram, feriram muito, jogou para o chão, tomou tudo que ele tinha, levou e largou ele morrendo ali, que já deixaram ele quase morto. Mas desceu um sacerdote também, e quando viu aquele homem ali, então ele passou de largo, desceu e passou de largo, nem quis chegar perto. Depois veio o outro, levita, que todos eles faziam parte do reino de Deus naquela ocasião. Então veio o levita, quando viu, passou de largo. Passou e nem olhou, só viu lá e passou, fez uma curva, passou e foi embora. Mas veio andando um samaritano, que eram as pessoas rejeitadas que existiam naquela ocasião. Esse americano, ele veio a cavalo, seguindo o caminho dele. Quando ele viu a pessoa lá caída, ele chegou lá perto, olhou e pegou, passou azeite e vinho naquelas feridas, curou, passou para curar ele e pegou, colocou em cima do cavalo que ele estava viajando, levou para uma estalagem, e lá na estalagem falou assim: cuida desse homem para mim. Aí o moço da estalagem pegou cuidar dele muito bem. No outro dia, ele tirou 2 dinheiro que estava no bolso dele e entregou o dono da hospedaria e falou assim: cuida desse homem, e se o dinheiro que eu deixei com você, 2, não der para pagar todo o trabalho que você fez, faz e deixa na minha conta, que quando eu voltar, eu vou pagar você. E foi embora, e aquele homem cuidou daquele outro. Então, meu prezado ouvinte, achei muito bem usar aquela ilustração, mostrando vocês que não é a riqueza que satisfaz o nosso coração, e também o homem o saqueador que caiu na mão do bandido, do ladrão, ficou machucado. O sacerdote, que era o senhor da reunião, da religião, que ele cuidava naquela ocasião, deveria ser a primeira pessoa a cuidar daquele homem.
depois logo vem no mesmo caminho o levita. O levita era a mesma coisa, é cuidador da religião judaica. Então, passou de largo sem querer nem ver aquela pessoa que estava todo machucado. Passou de largo. Então, veio o samaritano. É as pessoas rejeitadas. É as pessoas que quando Jesus foi para atravessar a cidade deles, de Samaria, ele deu sede e a mulher veio e ele pediu água àquela mulher. Ela falou assim: como é que você que é judeu vai pedir água a mim que sou mulher samaritana? Porque eles não se comunicavam com os samaritanos. Então, meu prezado ouvinte, a Bíblia tem todas essas coisas para nos mostrar e ela ajuda para que nós possamos cada dia chegar mais perto do nosso Deus. Deus desceu à terra na pessoa do Filho e Deus, passou a atingir todas os corações que vivem sofrendo por causa do pecado que vem atormentando a nossa vida. Desde que Adão pecou, lá começou tudo. Ele entrou no pecado, morreu no espírito. O filho nasceu no pecado, matou o irmão. Então, as coisas que o pecado vem fazendo, vem desde o princípio da nossa existência. Desde a existência do mundo. O mundo, quando foi feito para que as pessoas andassem em santidade de vida e junto de Deus, andasse com Deus, falasse com Deus, vivesse com Deus. E eles até hoje foi passando de geração a geração e nós não conseguimos até hoje trazer as pessoas para viver diante do Senhor, para ganhar no futuro uma vida eterna. Aquele moço do diamante de Getúlio Vargas, ele falou: quem sabe eu ganharia outro ou acharia outro melhor. E quando ele achou, ele falava com todo mundo: a riqueza não vale nada, porque ela vem e vai embora. Agora, a salvação é perfeita e é uma salvação eterna. Já estou chegando ao final da minha palavra e quero falar com vocês. Busque a Bíblia, porque nela é a fonte da vida. Ela dá tudo e, acima de tudo, ela dá uma riqueza do céu. E quem tiver esse tesouro no céu, jamais passará dificuldade, porque esse tesouro está sendo guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até o dia do nosso encontro. E fica as minhas palavras hoje aqui, para que você medite naquela coisa. O doutor da lei é doutor, mas nem a lei conhecia. E hoje o pessoal vê a Bíblia, mas nem a Bíblia conhece. É assim que acontecia no passado. E é assim que acontece nos nossos dias, nesse que nós estamos vivendo agora.